Então vamos abrir a Bíblia aqui em Romanos 12, o irmão citou esta passagem. Esta passagem ela foi escrita por Paulo, conectada com o capítulo 8 de Romanos. Diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso quer dizer, a vida de culto depende de ter um corpo que é um templo para o Espírito Santo. Amém? O corpo é um templo para o Espírito Santo que tem que ser entregue no altar de Deus para que quando você entrega no altar de Deus, você morre. Sacrifício é uma morte. E quando você morre, Cristo toma o lugar para servir a Deus. Só Jesus serve adequadamente a Deus. Nós não servimos. Por exemplo, quando o povo estava para sair do Egito, o Senhor deu ordem ao faraó: deixe meu filho ir para que me sirva. O que é o êxodo? O êxodo é uma saída, amém? E qual é o propósito? Qual é o destino? Se o êxodo é a saída, então o final dela é o quê? É uma entrada. Observe, quando o filho sai do Egito com o povo, amém? O Senhor manda construir um tabernáculo e ele disse: quando terminar esse tabernáculo, eu vou habitar entre vós. Então, você vê a formação do tabernáculo, pode encontrar ali no Êxodo 40 para mim, o que acontece no final. Bom, isso estou falando de tipologia, mas é uma realidade da nossa vida espiritual, né? Nós saímos do mundo para entrar em algum lugar, amém? Deus saiu, né, do seu trono para edificar uma casa e habitar. Então há uma habitação de Deus que precisa. Então vejamos, acharam aí Êxodo 40, os últimos. Então pode ler quem achou? Capítulo 40 de Êxodo. Lá os 5 últimos versículos. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aí. A nuvem veio por cima e encheu, ela cobriu a tenda. Aí está a nossa cobertura, amém? A nuvem de Deus cobriu o tabernáculo, foi sua cobertura. Então, continuando. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, e
Então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Olha aí. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que elas se levantassem. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel e todas as suas jornadas. Olha só. Veja, a promessa de Deus no capítulo 25, de que ele habitaria com seu povo, se cumpriu aqui. Bom, perguntando, o filho saiu com o povo de Israel, em todas as jornadas de Israel ele acompanhou, e ele aqui entrou na sua casa. E o povo de Israel caminhou e não entrou na terra prometida. Porque eles não foram guiados pelo Senhor, não obedeceram a palavra de Deus. Então, nós temos uma saída, mas temos que completar a entrada. A entrada aparece lá em Hebreus, capítulo 10, verso 19. O cristão tem que marchar em direção a uma entrada, a entrada que Cristo abriu, rasgou o véu, e ali ele tem que entrar para concluir sua carreira. Assim como o povo de Israel foi chamado a sair do Egito, o Senhor os levou para fora do Egito com o propósito de entrar naquela terra e ali ser um sacerdócio para Deus. Está no capítulo 19 de Êxodo esse propósito. Aqui, então falando de servir, de apresentar os corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é servir a Deus, ser um adorador. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que nós temos assim, precisamos de uma renovação de entendimento para compreender essa palavra que o filho saiu e entrou. Mas mostra claramente que aquela glória pertencia ao filho. Quando você olha em Ezequiel capítulo 1, você vê o trono de Deus e a glória de Deus, então tem um homem sentado no alto daquele trono. E qual é a pessoa da divindade que se fez homem? Foi o Filho. Amém? Então nós temos que compreender e ver isso, como Jesus Cristo está nos acompanhando toda a jornada. Sobre o tabernáculo, aquela nuvem encheu o tabernáculo e ali não podia nem Moisés ficar dentro. Ele não podia, não era Moisés que estava guiando o seu povo. Era a nuvem. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Nós precisamos nos preocupar com essa nuvem, que ela não se retire de nós, que ela nos conduza. O Senhor disse: eu vos enviarei o Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade. Essa é a nuvem de Deus, é a Shekinah de Deus, é o Espírito Santo guiando a igreja. E nós devemos orar intensamente por isso, para que o Senhor realmente se empodere de nós e nos guie em toda a jornada. E nos faça entrar naquele lugar que Ele preparou e que Jesus Cristo, aí no capítulo 6 de Hebreus, o finalzinho do capítulo, diz que Ele é o nosso precursor. Amém? Os irmãos ajudem aí, procurem, um irmão aí, quer procurar para mim, eu acho que o último versículo do capítulo 6 de Hebreus. Servir a Deus, em capítulo 19, então o propósito de Deus
enquanto o irmão acha o versículo, o Senhor tira o povo de Israel, dizendo no versículo 4 do capítulo 19: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Amém? Então está aqui, ó. Vos levei sobre asas de águia. Quem é essa águia? É o seu filho que levou esse povo até a terra. Levou ele para fora do Egito. E a Bíblia diz claramente essas figuras lá em 1 Coríntios 10, que eles beberam de uma pedra espiritual, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. E daí disse: vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Primeiro, algo que o irmão Erlen falou: somos propriedade de Deus. Sereis minha propriedade particular. Pode ler o texto, irmão? Achou lá, Hebreus? Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí, entrou, precursor entrou, Jesus Cristo. Agora o capítulo 10, verso 19, diz que ele nos chama para entrar com ousadia. A nossa vida na presença de Deus é uma vida de adoração. Pode ler. Renato, quer ler? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, ousadia, esse santuário, qual é o santuário? É o primeiro ou o segundo? É o Santíssimo Lugar, o segundo santuário. É o Santíssimo Lugar, onde Jesus entrou como nosso precursor. Se ele entrou, a Bíblia diz que aquele que guarda as minhas palavras e permanece nelas é meu discípulo. E onde ele vai, nós o acompanhamos. Se ele entrou no santuário, nós entramos. Devemos segui-lo. Há um novo e vivo caminho para seguir. Tem que pôr o pé nele e seguir, entrar no santuário. Não é aquele sentido inverso. Você entra na igreja como lugar santo e daí você pega o caminho de volta para o mundo. Não. Do lugar santo só tem que avançar para o Santíssimo. Não pode voltar. Se você está no átrio, vamos considerar, no átrio você foi salvo, o sangue de Cristo foi vertido lá no átrio, perante a face de todo mundo. Amém? Está no átrio, você está no átrio, mas ainda você está ali numa relação dupla. Você está vendo o mundo, você está vendo a natureza, você está vendo as pessoas, você está vendo o sol, você está vendo toda a criação de Deus, mas não é a criação de Deus que você vai adorar. Você tem que sair do átrio depois de salvo, entrar logo no santo lugar, que é fazer parte da igreja, e depois, logo em seguida, ter uma vida particular de adorador, só você e o Senhor no Santíssimo Lugar. Uma vida entregue ao Senhor. Aí sim, aí você vai estar completando a entrada, né? Glória a Deus. Entrando pelo sangue de Cristo. Você tem liberdade. A palavra usada aí ousadia, é a palavra liberdade, não é? Eu tenho ousadia para entrar na casa do Ayer, porque tenho liberdade para entrar, não é?
Se não tivesse liberdade, não entraria, né? Então, Deus disse: venha, tenha liberdade, entre, sente comigo, comungue comigo. Fomos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Por isso temos que ter uma vida de adoração a Deus. Então o Senhor fez isso de que forma? Através da constituição de um sacerdócio. O Senhor diz aqui, capítulo 19, verso 6 de Êxodo: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Antigamente, né, no catolicismo tem isso, o sacerdócio mediatório. O Papa é o mediador, os padres são mediadores, né? Mas a igreja é o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que manifeste o quê? As grandezas da sua maravilhosa luz. Está lá em 1 Pedro 1, verso 9. Nós somos esse sacerdócio real, uma nação santa. Comecem a viver assim, ou se já começaram, continuem a viver assim, claro. Porque o testemunho na terra, o Senhor conecta os testemunhos onde realmente o Senhor está sendo ali agradado. Jesus disse: o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quer a presença de Deus? Então agrade-o, né? Então 1 Pedro vai dizer, capítulo 2, versículo 9: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a anunciar as grandezas de Deus. Amém? Começaram a falar das grandezas de Deus. Nós não temos uma fé muda, a fé não existe fé muda, fé é confessada, né? A palavra tanto diz em Hebreus que Jesus Cristo é o sacerdócio, é o apóstolo da nossa confissão, ele é aquele que realmente nós devemos confessar. Se você olha toda a escritura de Hebreus, você vai do capítulo 1, no capítulo 2 ele fala ali que devemos ser diligentes, devemos atentar para quê? Para essa constituição divina, né? Que vai ser discorrida em toda a Escritura. No fim do capítulo 13 de Romanos, o que ele diz? De Romanos não, de Hebreus, o que ele diz? Verso 15. É uma confissão. Amém? Pode achar, todos aí, todos abram nessa escritura, para fortalecer a vossa fé. Poucos pregadores atentaram para este versículo que eu vou citar. Todos falaram do conhecimento elevado que tem no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, mas não mostraram o fim disto, dessa fé, porque chega no capítulo 11, discorre uma lista imensa de pessoas de fé. Como realmente chegar e depois, o final está aí. Pode ler. 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aí, sacrifícios de louvor.
Porque pelo conhecimento da obra descrita desde o capítulo 1, a grandeza de Cristo, a obra de Cristo, o sacerdócio de Cristo, tudo que ele consumou, a constituição do novo sacerdócio, o sacerdócio celestial. Então, nesse conhecimento da pessoa de Cristo, da grandeza dele, da sua obra, então a nossa boca se abre para confessar, né, o nome dele. Tem dificuldade de falar no nome de Jesus Cristo? Não temos? Temos que ter ousadia para confessar, manifestar essa fé. A fé tem que ser confessada. Veja o espírito de fé de Jó, por exemplo. Qual foi o espírito de fé dele? Ele está todo o corpo apodrecido, está numa situação deplorável, e ele disse: nesta carne eu verei a Deus. No capítulo 42 ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Glória a Deus! Ele profetizou com o espírito de fé. Nesta carne eu verei a Deus. Você quer ver Deus nessa carne? Você não está com a carne apodrecida como a dele. Talvez se tivesse, você pensaria: puxa, eu já vou partir. Já vou partir. Não! Eu verei a Deus. Verei a Deus. O mais importante para nós é ver o Senhor. Porque é o propósito dele. Abre aí em João 17, 24. Verei a Deus. Jesus fez uma chamada, se você o ama. Pedro fala que nós fomos chamados, fomos constituídos casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O sacrifício espiritual, primeiramente, começa com a entrega do seu próprio corpo em sacrifício naquele altar. E aí se desencadeia uma vida de louvor e gratidão a Deus em confissão do nome do Senhor Jesus Cristo, que está lá em Hebreus, que eu pedi para os irmãos lerem. Então, pode ler o texto. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Olha aí, quero que aqueles que tu me deste, né, estejam comigo e vejam a minha glória. Ele pediu isso ao Pai, ele fez uma oração, ele fez uma petição, né? Nós precisamos servir o Senhor. Quando nós olhamos em Malaquias, o Senhor fala da qualidade do culto, e não estava boa a qualidade do culto, né? Então, o Senhor quer uma vida entregue com qualidade, com sacrifícios que realmente mostrem qualidade. Vamos ver Malaquias
também que ouvimos sobre a honra do Senhor, Malaquias 1:6. O Senhor está falando aqui. Sabe, irmãos, é tempo de nós estar próximo à volta do Senhor, e quando que vamos nos preparar para isso? Nós temos que viver preparados como se o Senhor Jesus Cristo vai voltar amanhã cedo. Amém? Viver hoje como se Ele vem amanhã cedo já. Então nós nos preparamos, temos só hoje para nos preparar, amém? Porque Ele vem no fim. Agora, aqueles que querem viver pensando que Jesus Cristo vai voltar daqui a 50 anos, eu penso que essa pessoa não ama o Senhor. E o prêmio será dado para aqueles que amam a vinda do Senhor, né? Se você o ama para o dia seguinte, se você se prepara hoje para se encontrar com o Senhor amanhã, e lá em Miqueias diz: ouve Israel, prepara-te para se encontrar com o teu Deus. Dia após dia, nossa vida de adorador. Então Malaquias diz assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Vejam o final do livro de Hebreus. O louvor que se deve dar, o sacrifício que se deve dar é ao nome do Senhor. Lábios que confessam o nome do Senhor, honram o nome do Senhor, proclamam o nome do Senhor. Agora eu penso assim: quantos proclamam o seu próprio nome? Quantos são feridos por causa que o seu nome não foi mencionado? Olha aí, há muitas feridas na igreja porque aqueles irmãos dizem: não, nem mencionou o que eu fiz. Não, se mencionar o nome do Senhor é nossa alegria, nosso gozo. O nome do Senhor tem que ser exaltado. A palavra do Senhor em Isaías diz, capítulo 2, que só o Senhor será exaltado naquele dia. Ele vai destruir todos os nomes dos ídolos, amém? Inclusive de todo o nome de todos os pregadores ídolos também. Por que não? Claro, é ídolo, tem que ser destruído. Então, Isaías capítulo 2, e aqui está falando da chegada do reino. Diz aqui, verso 7, e a sua terra está cheia de prata e ouro, não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram seus dedos. Ali o povo se abate e os nobres se humilham, portanto lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado. Amém? Só o Senhor, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Olha, irmãos, que glória será!
e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis, e a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Amém? Glória a Deus. Vem, Senhor Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E diz o verso 18: e todos os ídolos totalmente desaparecerão. Glória a Deus. Então os homens se meterão nas cavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. O Senhor vai levantar-se como rei. Lembra-se que Moisés, quando ele, na partida das suas jornadas, o que ele falava com Deus? Ele dizia assim: levante-se o Senhor e faça fugir de diante de nós todos os nossos inimigos, e sejam dispersados todos os aborrecedores. Volta, Senhor, para o teu povo. Glória a Deus. Na nossa jornada nós temos que estar sempre profetizando isto, avançando, confessando o nome do Senhor e avançando na fé que uma vez foi dada aos santos, e essa fé chama-se Jesus Cristo. Qual fé que salva? Jesus Cristo, ela tem nome. A fé tem um nome. Inclusive, ministério é uma pessoa, não é um dom. Ministério é uma pessoa revelada, chama-se Jesus Cristo. Esse é o ministério. Se nós temos Cristo, temos ministério, senão não. O ministério dos santos é Jesus Cristo. É uma pessoa revelada. Ela se revela em nós. Paulo disse: revela Cristo em mim para que eu o pregue. É Cristo revelado em nós. Então Deus quer que nós realmente o sirvamos com temor. E aqui, em que desprezamos nós o teu nome? Ele disse, o Senhor. Aqui em Malaquias, voltando, verso 7 agora. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que havemos profanado nisto? Que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível? Deus responde eles no versículo 14, dizendo assim: maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eles ofereciam animal cego, Oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome será tremendo entre as nações. Sabe quem que faz o nome de Deus tremendo entre as nações? O povo que o serve. Entendeu? Quando esse povo o honra, quando esse povo o engrandece, quando esse povo oferece o que ele diz aqui, no verso 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, que significa que o culto não está santo, não está agradável, tem que ser um culto racional. Olha, para você oferecer a Deus, só vale aquilo que vale para você. Por isso que ele pede o corpo. O que vale mais para você do que teu corpo? Aquilo que não vale nada, não podemos oferecer ao Senhor. Aquilo que não tem valor aos nossos olhos, não podemos oferecer ao Senhor. Amém? Que nem falavam antigamente, meu filho nasceu com deficiência, então vou entregar ele para o Senhor. Não, não é assim. É como o animal deficiente, então eles ofereciam ao Senhor. O Senhor aceita
aquilo que tem valor para mim. Então ele aceita. Se tem valor para mim, tem valor para o Senhor. Porque nós não oferecemos nada sem valor ao Senhor. Davi não ofereceu nada sem valor. Ele disse, ele queria construir um altar. Então, na eira de Ornã, o Jebuseu, ele falou, o Jebuseu disse, toma esse sítio para você, faz o teu altar e oferece, eu também dou os bois para o sacrifício e tudo mais. Ele disse, não, se não vale nada para mim, não vale para Deus também. Então eu vou pagar. Temos que fazer esse balanço, né? Vamos dizer assim, alguém ganha 50 mil e diz, eu vou dar 5 para o Senhor. Porque 5 reais não é apreciado aos seus olhos, mas 50 mil é. Então você tem que oferecer o que é apreciado aos teus olhos. Não é? Nós servimos mal o Senhor. Nós enganamos muitas vezes. Nós não oferecemos um sacrifício agradável. Precisamos. Outra, se quer ser agradável a Deus, faça como aquela criança, pule dentro do cesto das ofertas. Você tem que se entregar. Se nós nos entregarmos, por isso que Deus fala, apresente teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Se o Senhor ganha tudo de você, ganha teu corpo, Ele vai ganhar tudo. Né? Veja o pai, a relação do pai e do filho, aqui em João 17. Verso 9. Olha que tremenda a relação. Reconhece que você é dele? Amém? Aleluia. São teus. O Senhor diz, são teus. E olha o que ele fala, continuando. E todas as coisas, e todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas. Numa outra versão diz assim, dos discípulos, e neles sou glorificado. O Senhor inclui nessas coisas os discípulos. Tudo no Pai, tudo entre o Filho e o Pai, não tem restrição de entrega. O Pai se deu plenamente ao Filho, e o Filho se deu plenamente ao Pai. E tudo que o Filho comprou pelo sangue da sua cruz, Ele entregou ao Pai. Ele diz, são teus. Agora eu pergunto, se Jesus entregou tudo, não só para o Pai, mas para nós, eu pergunto, há alguma coisa que estamos restringindo que Ele não possa possuir em nós? Às vezes a nossa entrega não se torna real, ela se torna enganadora. Mas para esse tema ele vai longe, mas ficar mais dias. Mas eu vou passar para frente, veja. Você quer apresentar a Deus o melhor ou o requerido? Qual dos dois? Agora pus os irmãos no cruzado. Qual que você acha que Deus se agrada? O melhor ou o requerido? Só ele teve uma fé fraquinha para falar. Falou baixinho, mas falou o correto. É o requerido. É o que Deus requer. Não o que eu acho melhor.
É o que Deus requer. A maioria dos crentes andam procurando agradar a Deus com aquilo que eles oferecem, que acham melhor. Não é? Vamos ver a história, essa história ali em 1 Samuel. Né? Porque Deus busca os verdadeiros adoradores. 1 Samuel 15, verso 13, 14 e 15. Vamos lá para 1 Samuel. Ah, João, você está avançando, hein? 15, verso 13 primeiro, 14 e 15. Vamos, assim, considerar isso. Como você vai honrar a Deus de fato, né? Então, 15, 13 diz assim: Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Amém? Isso Saul falando. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Olha aí. Ovelhas e vacas, certo? E ele aí diz o seguinte, Saul. E disse Saul: De Amaleque as trouxeram. Deixa eu perguntar para os irmãos: o que significa Amaleque na Bíblia? Vamos, deixa eu escutar para ver se a fé está certa. O que significa? A carne. Porque Amaleque representa a carne. Em toda a escritura ele representa a carne. O que você pode oferecer da carne? Saul trouxe de Amaleque ovelhas e vacas para oferecer para o Senhor. O que ele trouxe? O melhor. Certo? Porque ele diz assim, vamos ver o que ele fala. Diz assim: E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Olha só, isto não foi requerido. Eles estão oferecendo o melhor. Agora abre Salmo 69, verso 32. 30 a 32. Isso é bem instrutivo para os irmãos meditarem por muito tempo. Salmo 69, verso 30 ao... Estou importando, né, o compartilhar. Vamos lá. 69. Olha o que diz. Que tremendo isso aqui, ó. Louvarei o nome do Deus com cântico. O nome de Deus com cântico, e engrandecê-lo-ei com ações de graças. Os irmãos fazem isso? Olha só. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ações de graça. Nunca pode faltar ações de graça. Excluir a murmuração da nossa vida. Amém? Excluir a murmuração do meio da congregação. Mas ações de graça ao Senhor. Porque o Senhor é soberano sobre tudo. Né? Então, e aí? Continuando. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Não foi o que Saul trouxe? Boi, ovelhas, boi com chifre. Deus está falando. Isto, o que é melhor e agradável ao Senhor, né, é louvar o nome do Senhor com cântico, engrandecê-lo com ações de graças, né, e obedecer sua palavra, que nós vamos ver logo mais adiante.
Agora, verso 32. Os mansos verão isto e se agradarão, o vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Olha, os bezerros com chifres e unhas, Deus não aceitou de Saul. Mas ele queria que Saul fizesse outra coisa requerida por Deus. Então vamos ver o que Deus tinha requerido. Daí Samuel vai lendo, vai mostrando para frente aqui. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E disse ele: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não desse ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizestes o que era mau aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Como se Amaleque não fosse amalequita. Agag é rei de Amaleque. Então, qual foi o erro dele? Irmãos, nós precisamos de ouvido de ouvir, é algo mais importante para a nossa vida. Ouvido de ouvir. Um coração que ouve. Então, esse é o requerido de Deus, que nós possamos ouvir a sua palavra. Porque Deus falou para ele executar a palavra do Senhor. Tanto que quando ele chega, ele disse que executou a palavra do Senhor. Mas ele não executou. Faltou ouvido de ouvir, coração terno para receber a palavra de Deus. Então, o que Deus fez? Deus pegou, agora sim, ele chama alguém para substituí-lo, e esse alguém que o substitui é alguém melhor que ele, já que ele arrumou algo melhor para oferecer para o Senhor e não o requerido. Então veja no versículo 26, 27 e 28. Ele diz: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor que tu. E esse próximo era um adorador. Davi. Então, irmãos, os que mais agradam ao Senhor são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por essa razão nós devemos fazer o requerido, ouvir o Senhor e obedecer, ouvir a palavra e obedecer, procurar entrar no santuário, honrar o Senhor, ter um ouvido de ouvir. Então eu posso dizer assim: o que nos é requerido? Um ouvido de ouvir. Grave isso. O que o Senhor requer de nós? Um ouvido de ouvir, para poder agradar. Porque se nós não temos ouvido de ouvir, Deus entende muito bem claro, o povo de Israel entendia bem claro quando o Senhor falava de ouvir.
O ouvir está relacionado plenamente à obediência. Então eles entendiam claramente isso, que era a linguagem de Deus para eles. Mas agora eu vou dizer uma coisa. Se você vê lá no capítulo de João, vai dizer o Senhor assim: vocês não entendem a minha linguagem por não poderes ouvir a minha palavra. Então por que Saul não entendeu a linguagem de Deus? Porque ele não ouviu a palavra do Senhor. Então ele foi e fez como ele queria. Mas se ele entendesse a linguagem do Senhor, é porque ele tinha atentado à palavra. Se ele atentasse à palavra, ele teria entendido a linguagem. O Senhor reclama isso dos judeus. Para ver se eu encontro. Eu creio que é 8 de João. Verso 43. Olha só. Por que não entendeis a minha linguagem? Jesus mesmo responde: por não poderes ouvir a minha palavra. Então, Saul não entendeu a linguagem de Deus, porque não escutou a palavra. Tinha 2 corredores que deveriam entregar a mensagem a Davi que Absalão tinha morrido, não é? Um foi com a mensagem para entregar, e o outro disse: deixa eu correr e entregar a mensagem. E ele ficou perturbando, mas ele não tinha mensagem. Então o general disse: vai então. E ele correu e passou na frente daquele que tinha mensagem. Quando chegou lá, Davi perguntou: e aí, meu filho Absalão, o que aconteceu? Ele falou: não, a mensagem não está comigo, está com aquele lá atrás. Não tinha ouvido para ouvir. Então, pode acontecer que aqueles pregadores que estão correndo por aí chegam e não tem mensagem para a igreja, porque a mensagem está com aquele que ficou lá atrás. Não dá para correr, tem que ouvir. Tem que parar e ouvir. Senhor, qual palavra o Senhor quer dar para o teu povo? Envia a tua palavra. Mas eu primeiro tenho que ter um ouvido para escutar a palavra. Eu ouvi um conselho um dia: não ouça aqueles que não ouvem a Deus. Então, olha só, é um segredo, né? Então é bem interessante essa. Veja, Saul vai pedindo uma coisa, vamos voltar lá só para encerrar. Hoje os irmãos estão com bastante paciência, depois eu vou orar para que o Senhor dê uma bênção diferente para vocês. Vamos lá para 1 Samuel de novo. Samuel 15. Os que ficam sempre até o fim conseguem receber uma bênção grande, né? Glória a Deus. Nem que fique dormindo. O importante é ficar, né? Os discípulos estavam no Monte da Transfiguração dormindo, mas eles desfrutaram da glória do Senhor. Amém? Então vamos ver o que Saul falou. Ele
Ele pede uma coisa para o Senhor aqui, vamos ler no versículo 26 não, vamos ver o 29 e 30 que ele diz. Sim, 29 e 30, veja o final trágico da experiência desse adorador enganador. Se tornou um adorador enganador, porque trouxe o que não foi requerido. Trouxe o melhor, mas não foi requerido por Deus. Então não podia agradar a Deus. Daí, olha o que ele diz. Ele diz assim: também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então, Saul falando, pequei. Qual palavra ele usa? Honra-me. E o que Deus pergunta em Malaquias 1,6? Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? A honra pertence a Deus. E ele diz, veja só, o falso adorador, o adorador enganador toma a honra para si. Ele diz assim, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Misericórdia. E volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. De que adiantava ele adorar o Senhor pedindo honra para si mesmo, sendo que Deus estava todo o tempo perguntando, Saul, onde está a minha honra? A minha honra, não a tua, a minha. Então, que possamos nós ser verdadeiros adoradores, oferecer aquilo que realmente honra ao Senhor, hein? Glória a Deus. Senhor, te damos graças pelo grande momento, pela tua bondade, pelo amor que nos guarda todos os dias. Queremos, Senhor, engrandecer o teu nome, o único nome que deve ser engrandecido, Senhor, em toda esta terra. Ó Pai, que o Senhor se levante sobre a terra, que o Senhor venha, Senhor, e se mostre glorioso, Senhor, sobre o teu povo e todo este mundo, Senhor. Acima de tudo, sobre o teu povo, Senhor, que tu prometeste que seria glorificado nele. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.